Fala aí galera, tudo bom com vocês? Então, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula aqui do nosso módulo 5, tá? Hoje nós vamos falar de OBV e eu tô aqui com um convidado especial, tem um tigre ali na televisão, tá? Eu trouxe um convidado especial para vocês. Mas então, hoje vamos falar de OBV e PVT, tá? Então, vamos falar desses dois bases de cálculos que são de um indicador muito bom que a gente vai utilizar, que se chama Volume Trends, tá bom? Então, tá escrito aí a teoria de mais ou menos como é que funciona o OBV, tá? Mas na parte prática do OBV, como é que ele funciona? Ele é uma forma mais fácil de você ver o volume. Deixa eu fazer um desenho para vocês que vocês vão ver aqui certinho, tá? Então, como é que funciona? É simples, tá, gente? Olha, quando nós temos um volume, ele vai somar os volumes de acordo se foi um dia de alta ou de queda, tá? Então, olha aqui, candle azul, alta, tá bom? E olha lá, vamos fazer aqui a linha aqui embaixo do OBV. Isso aqui eu tô falando do OBV, tá? OBV significa On Balancing Volume, tá? Como é que significa? O que significa? Ele soma e subtrai os volumes de acordo com a variação do preço no dia. Tá, mas como é que funciona isso, Felipe? Olha lá, nós tivemos aqui um volume, vamos supor, começou aqui do zero, tá? Começou aqui embaixo. Nós tivemos esse volume aqui e foi um dia de alta, ou seja, soma o volume, tá bom? Tivemos esse volume aqui um pouquinho maior que esse aqui anterior e foi um dia de alta, ou seja, soma o volume. Esse aqui também foi um dia de alta, soma o volume, beleza? Dias de alta, somou o volume. Esse aqui foi um dia de baixa, foi um volume baixo, então subtrai um pouquinho o volume, tá? Dia de baixa, subtrai mais um pouco o volume. Dia de alta, volume alto, soma o volume novamente. Dia de alta, soma o volume novamente. Ou seja, em dias de alta nós vamos somar o volume e dias de baixa, subtrair o volume. E aí, como é que funciona a linha do OBV? Junta é a união desses pontos aqui, tá? E olha lá, unir os pontos, essa é a nossa linha do OBV e fica muito mais fácil nós analisarmos o volume com essa linha aqui que é do OBV, tá bom? Então, para isso que serve o OBV. É só isso, tá, gente? É bem simples como é que faz, como é que funciona a fórmula dele. Num dia de alta, soma o volume, num dia de baixa, subtrai o volume. Nós usamos ele para analisar de uma forma muito mais fácil o volume, tá? Então olha lá, ó, se o pregão fechou em alto, o volume negociado é adicionado ao OBV. Se fechou em baixo, o volume é subtraído do OBV. Sendo a linha OBV o volume acumulado pela regra acima, isto é, de soma e subtração de volumes, tá? É bem simples. Deixa eu mostrar aqui alguns exemplos para vocês, como aqui em pose 3, tá? Que eu coloquei aqui para vocês o volume trends, que isso aqui tá com a base de cálculo de OBV, tá? E nós podemos perceber dentro aqui do nosso indicador que quando nós temos aqui tendências, tá? Nós conseguimos traçar também linhas de tendência dentro do nosso indicador e nós conseguimos ver rompimento dessas linhas de tendência, tá bom? Olha, deixa eu mostrar mais exemplos aqui para vocês, tá? Em lojas americanas aqui aconteceu que a gente pode ver figuras gráficas, linhas de tendência, tudo dentro do indicador. Divergência de topo e fundo também acontece, tá? Divergência de topo e fundo, ainda vou explicar melhor para vocês quando eu fizer uma aula bônus para vocês explicando como que funciona IFR, tá bom? Então, olha, como é que funciona aqui? Olha, a gente consegue ver aqui no preço uma LTA, tá? E nessa LTA, também aqui no OBV nós conseguimos ver a LTA no mesmo local ali, tá? E aqui, olha, conseguimos ver, traçar LTA, LTB, da mesma forma que conseguimos traçar aqui dentro do preço, tá? E a gente também consegue ver figuras, como aqui que formou o quê? Um oco invertido e quebrou essa reta pescoço, gerando um gatilho de compra aqui que você poderia ter pego toda essa movimentação aqui que o preço aí subiu de alta, tá? Saiu aqui a ação lá de 7 e pouquinho, lá para quase 10 reais, tá? Então foi muito boa a movimentação aí. E para que serve o OBV? Olha aqui, ele serve para te dar gatilhos e te antecipar gatilhos junto, tá? Nós não vamos usar o PVT e o OBV para nos dar gatilhos, tá? Nós vamos usar para confirmar nossas operações. Como assim, Felipe? É porque, gente, olha aqui como é que funciona. Se a gente está vendo aqui uma LTA no nosso preço, vamos lá. Se a gente está vendo aqui uma LTA no nosso preço e aqui nós vemos um rompimento dessa LTA, aqui gera um gatilho de venda, né? E vocês podem ver que antecipou esse rompimento aqui da LTA do preço também. Antes do pivô já tinha rompido para baixo, tá? E depois do pivô o nosso ativo aí deu uma despencada, tá? Olha lá, fez aqui o nosso pivô, deu uma despencadinha aí. Vocês podem ver que aqui também já está rompendo novamente, gerando um novo gatilho de compra aqui para você acompanhar mais uma vez essa movimentação, tá? Isso acontece constantemente, como aqui que o nosso ativo rompeu mais ou menos aqui essa nossa LTA, se a gente traçar essa LTA aqui, ó. Vamos lá.
para CLTA, rompeu mais ou menos aqui essa nossa LTA, deu um gatilho de venda aqui, um gatilho de compra aqui, tá? E aí você vai seguindo toda essa movimentação aí do preço de acordo com esses gatilhos. Mas nós vamos utilizar eles para confirmar a entrada, já mostro isso para vocês, tá? Mais um exemplo aqui para vocês, em Eco Rodovias, quando nós tínhamos aqui uma LTB, tá? E dentro dessa LTB, antes de acontecer o rompimento, o que nós já tínhamos? A confirmação desse rompimento logo aqui, tá? Então confirmou antes de romper. O que quer dizer isso? Quer dizer que o volume está favorável para que aconteça o rompimento dessa LTB. Por quê? Porque lembra, soma volume quando tem volume bom de alta, tá? Quando o dia fecha com a variação positiva. Então somou volume. Então quebrou essa LTB, gerando um gatilho de compra a partir do OBV, antecipando aqui essa nossa quebra da nossa LTB com o nosso preço. O ativo saindo lá de 8,50, dobrando de preço aí praticamente, quase lá para R$16, tá bom? Então olha, você poderia ter pego essa movimentação lá de baixo. E também aqui, você também poderia ter pego aqui esse descansozinho aqui, já teria entrado se você não entrou mais aqui, tá? Não confiando. Mas, cara, isso aqui é excelente. Vocês podem ver que depois o nosso preço aqui andou em uma LTA juntamente com o nosso indicador, tá? E aí, gente, uma coisa muito importante para se atentar, para nos auxiliar, nós podemos utilizar médias móveis dentro do indicador de OBV. Sabia disso, gente? Por quê? Para que nos auxilie a descobrir esses rompimentos assim de LTB, LTA muito mais facilmente, tá? Então aqui nós podemos sim pegar uma média móvel, tentar calibrar uma média móvel de acordo com o ativo para que essa média móvel passe por aqui, seja rompida por aqui e acompanhe esse nosso ativo aqui durante essa LTA, tá? E isso acontece, existe uma média móvel, que é uma média móvel excelente, que ela é universal para todos os períodos de candle, tá? Então vocês não vão precisar ficar calibrando. Como eu já mostrei para vocês, que geralmente o padrão ali do canal de Kelt, né, desvio 12 com média de 200, para dólar é desvio 19 com média de 200. Aqui nós vamos utilizar uma média de 50 períodos, tá? Em base do nosso indicador. Por quê? Porque se você colocar uma média móvel, tem lá a base de cálculo. Se você colocar em base de cálculo de fechamento, vai aparecer o fechamento aqui dos candles. E não é isso que a gente quer. Por quê? Porque isso vai dar interferência no nosso gatilho, tá? Nós vamos colocar... tá lá na aula de como colocar os indicadores, tá? E nós vamos colocar em base dos indicadores a base de cálculo da média móvel, tá? E olha lá como é que funciona. Vocês podem perceber que aqui, nesse ativo aqui no mini índice, lá no 1 minuto, tá? Estamos aqui na versão de estudo do mini índice, que é o Infut, tá? Vocês podem ver aqui que nós estávamos em uma tendência de baixa aqui. Nós conseguimos acompanhar aqui essa LTB, tá? E dentro dessa LTB nós conseguimos o que? Acompanhar nosso OBV abaixo dessa nossa média móvel. Como eu falei para vocês, nós podemos traçar LTA e LTB dentro do OBV. E aqui, vamos supor que nós traçamos um LTB aqui, só que aí agora nós podemos usar a média móvel para nos auxiliar a isso. Então a média móvel passou por aqui pra gente, e aí o nosso OBV, na hora que rompeu aqui essa média móvel, foi no exato momento aqui, antecipando o rompimento dessa LTB aqui, tá? Então você poderia pegar aí praticamente aqui, vamos supor uns 500 pontos aqui, que eu tô vendo aqui pelo olho mais ou menos, tá? Então foi uma boa operação. E aí você já antecipou de que ia ter um rompimento dessa LTB e também já antecipou uma possível região de pivô aqui. Por quê? Porque o nosso indicador explodiu aqui para cima dessa nossa média móvel, ele continua acima da média móvel. Então aqui também a gente vai pensar num possível rompimento dessa região de pivô. Indicador de tendência, tá? A gente consegue ver as tendências dentro do nosso OBV e do nosso PVT. PVT eu já mostro para vocês, tá? Olha lá, nós conseguimos ver tendência aqui, por quê? Porque a nossa média móvel aqui está apontando para cima, o nosso ativo aqui não está encostando, nosso indicador não está encostando na média móvel e se posiciona acima da média móvel. Então nós conseguimos acompanhar essa LTA aqui lá dentro do nosso ativo. Conseguimos ver aqui o nosso ativo passando de um lado para o outro, indicando aqui uma tendência lateral. Como vocês podem ver aqui que eu coloquei, ó, foi 1h30 de alta, 45 minutos lateral e a gente consegue ver isso aqui, tá? E lá, antecipando aqui que vai sair dessa lateralização que aconteceu, veio aqui por uma tendência de baixa, que agora a gente consegue ver aqui também a nossa média passando acima do nosso ativo. E o que está acontecendo aqui já, gente?
nosso ativo está rompendo, deixa eu pegar uma outra cor aqui, nosso ativo está rompendo essa nossa LTB e o nosso indicador, o que está acontecendo com ele aqui? Já está rompendo também. O que quer dizer isso? Um bom rompimento para a gente operar, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, a gente consegue ver os rompimentos, os bons rompimentos a partir do volume. E o Volume Trends, ele veio para nos auxiliar, o OBV, tá? Só que o que acontece com o OBV? Geralmente, quando nós utilizamos essa média de 50, ela dá algumas indicações falsas. Deixa eu mostrar um exemplo aqui para vocês. Olha aqui, gente, deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês que eu vou explicar isso que eu acabei de falar para vocês, tá? Olha aqui, nós tivemos um rompimento do nosso OBV antecipando toda essa alta que aconteceu aqui em Ecorodovias, tá? Mas o que aconteceu antes? Que isso é péssimo pra gente, tá? O que aconteceu? Olha lá, tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 gatilhos falsos antes de acontecer essa movimentação. Então isso é muito ruim. O que é a nossa procura? O que a gente precisa? Nós não podemos mudar a calibragem dessa média móvel aqui. Alguém de vocês deve falar, ah, Felipe, mas muda a calibragem, deixa um pouquinho menos sensível para passar mais aqui. Só que o que acontece? Assim eu atraso os sinais, tá? Então é uma constante busca entre não atrasar os sinais e não dar gatilhos falsos. Só que aí nós conseguimos achar uma coisa que se chama PVT, tá? Por quê? O OBV, como eu falei para vocês, ele soma e subtrai volume, ou seja, soma e subtrai volume. O PVT é uma outra base de cálculo que faz com que o OBV não tenha esses dentinhos, tá? Se vocês perceberem aqui, ó, nós temos alguns dentes, tá vendo? Esses picos que dá, isso gera os gatilhos falsos. E nós conseguimos fazer na matemática de que você multiplicando ou dividindo algo, você deixa essa linha mais tranquila, vamos dizer assim, menos sem esses dentinhos, essa linha mais contínua, tá? E isso é o que a gente quer. Por quê? Porque a gente precisa de uma linha que, quando tá momentos assim que não tá acontecendo nenhuma movimentação, aconteça uma linha aqui paralela, vamos dizer assim, e quando vai romper, rompa com força, tá? E aí nós descobrimos o PVT, tá? Que é Price Volume Trends, tá? Que se chama. E também vocês vão ver o nome de tempo, preço, volume, tá? Que fica como TPV em algumas plataformas, tá? Então olha lá, a calibragem que você vai utilizar para o PVT é uma média móvel de 50 períodos e uma com a base de cálculo no PVT, tá? Então vai ter lá, eu vou mostrar para vocês lá na aula de como colocar os indicadores, que lá na parte de base de cálculo do Volume Trends, nós vamos colocar PVT em vez de OBV. E a média móvel de 50 eu vou ensinar como é que configura lá, para você colocar em base do indicador, tá? E dessa forma nós vamos tirar muitos gatilhos falsos. E desse jeito nós não vamos atrasar as indicações e vamos tirar gatilho falso. Ou seja, é um indicador praticamente perfeito, vamos dizer assim. É um indicador que demorou muito tempo para ser desenvolvido, porém hoje ele é excelente para nós utilizarmos, tá? Então, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês a diferença entre PVT e OBV, tá? Olha lá, no mesmo gráfico, vocês podem ver que eu coloquei aqui, ó, no input no 1 minuto, tá? E vocês podem ver que tá um indicador em cima do outro, ou seja, tá no mesmo gráfico, do mesmo jeito. E você consegue ver aqui que o OBV apresenta aqueles dentinhos. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gatilhos falsos, tá? Isso é horrível pra gente. E olha o que aconteceu aqui no tendência preço-volume, que é a base de cálculo PVT, tá? Nós tivemos aqui uma linha muito mais tranquila, uma linha mais contínua, tá? E olha, não rompeu em nenhum momento, e quando aqui rompeu no OBV, olha lá, na mesma região aqui também rompeu e fez aí as mesmas movimentações, ainda melhor ainda as movimentações do PVT do que do OBV. Eu já vou mostrar isso para vocês por que é melhor. Olha lá, PVT na prática, tá, gente? Vamos lá. Aqui nós tínhamos o que? Uma LTB, por quê? Porque a nossa média está apontando para baixo, nosso preço está abaixo da média, nosso indicador está abaixo da média. E aqui nós tivemos o que? Um ponto de pivô com uma bandeira, tá? Então nós tivemos uma bandeira e antes, bem aqui nesse rompimento, já tinha rompido, bem aqui, ó, aqui já tinha rompido o nosso indicador. E o que significa isso? Indicando já que ia pivotar para cima. E você poderia ter entrado aqui no rompimento desse pivô, tá? E acompanhado toda essa movimentação aí, só acompanhando o seu stop a partir de cada fundo, tá? Isso é muito bom e eu vou explicar isso tudo para vocês. E olha, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Uma coisa que é muito boa no PVT é quando
acontece essas pancadas aqui e o nosso indicador fica lateral, tá? Por quê? Quando nós vemos no OBV, nas altas nós temos uma forte alta. Só que nas quedas, como subtrai o volume, o nosso indicador ele também faz um pico assim, né? Então ele faz uma queda. No PVT é diferente, tá? No PVT ele faz a alta e fica meio lateral, tá? O nosso indicador, e é bem melhor ficar lateral do que ficar para baixo, porque isso quer dizer que o ativo ainda está com força para continuar a nossa tendência, tá? Então olha lá, mais uma vez aqui mostrando para vocês. Aqui nós estávamos numa tendência de baixa, olha lá, o preço está abaixo aqui da nossa média móvel, tá? E olha lá, usou como resistência aqui, nós tínhamos o que aqui? Um fundo duplo, tá, gente? E antes do rompimento desse fundo duplo, o que aconteceu aqui? Olha onde que o nosso indicador já tinha rompido. Nosso indicador rompeu aqui, ó, exatamente aqui, tá? Exatamente aqui, antes de romper ali o vértice do W, tá? Então já estava te indicando com tudo que ia subir. E o que aconteceu? Antes de romper, fez uma bandeirinha aqui. Você poderia ter entrado aqui com o seu stop bem curto aqui, tá? Esperando aqui esse alvo aqui. Como eu falei para vocês, reverte toda a movimentação aí um fundo duplo, tá? Então aqui já bateu o alvo e foi mais do que o alvo, tá? E olha lá, mais uma vez falando para vocês, deu a pancada e fica lateral. Deu aqui essas pancadas e fica lateral, e ele não faz aquela ponta como faz o OBV, aquele dente, né? Como eu mostrei aqui para vocês, olha lá. O que é bom quando o nosso ativo rompe, fica lateral, sobe, fica lateral, tá? Não é bom quando o nosso ativo começa a subir e na hora do descanso começa a embicar para baixo. O que quer dizer isso? Começa a perder a nossa força compradora, o nosso volume comprador, e o nosso ativo tá querendo ir lá buscar a média móvel aqui no nosso indicador, tá? Então, gente, pode ter ficado um pouquinho difícil de você ter entendido essa aula, mas eu espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido. Se vocês não entenderam essa aula, deixem nos comentários qualquer dúvida que vocês tiveram, tá? Mas é bem simples e bem prático aqui. Eu só expliquei mais ou menos como é que funciona na base para vocês entenderem, tá? Mas o que você tem que analisar? Rompimento, analisar os descansos para ver se tá lateral ali no indicador ou não, tá? Você analisar os rompimentos ali da média móvel, tentar analisar ali linhas de tendência dentro dos indicadores, tá? Usar os indicadores para confirmar suas entradas. Vamos supor, tem aqui um triângulo, vai romper esse triângulo, mas o indicador já tinha rompido para cima, ou seja, já é uma indicação aí para você entrar. Na bandeira, às vezes o indicador já rompeu ou tá querendo romper, você pode entrar dando confirmação aí com o indicador, tá? E é isso que você deve analisar, tá? Tendências, reversão também, você vai ver bastante em pivô quando o nosso ativo está querendo fazer, vamos supor, um pivô aqui de baixa e o nosso indicador já rompeu para baixo, e isso sinaliza muito bom a força vendedora, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido aquele desenho que eu fiz explicando o que ele soma e subtrai o volume OBV, né? E multiplica e divide o volume à base de cálculo PVT, tá? Então vai lá, coloca os indicadores no seu gráfico e eu quero ver vocês testando. Coloca o indicador certinho no gráfico. Se vocês tiverem alguma dificuldade, peça ajuda para mim que eu te ajudo a colocar o indicador no gráfico de vocês, tá? E vocês vão fazer as operações agora utilizando os indicadores que eu ensinei no módulo 5 aqui para vocês, tá? Vocês vão mandar print fazendo análise junto com os indicadores para que eu ensine vocês e ajude vocês cada vez mais aí com o suporte, tá bom? Então foi isso aí, vamos para cima, vamos que vamos, e é só o começo.